Bom dia, galera. Meu nome é Duda, para quem não me conhece, e é uma honra estar aqui no Devocional do Diaconato. O Diaconato é um lugar que, tem o meu coração todinho, porque eu acho que foi um dos primeiros apartamentos que eu servi assim que eu cheguei aqui na igreja. Então, o tema que o Senhor colocou no meu coração, eu estava ontem no culto, né? Aí o Vitor me fez convite. Aí o Senhor falou comigo sobre um tema bem legal, que é aqueles que ninguém vê. Só que você vai entender mais ou menos conforme eu vou falando as histórias, que vai ter um plot twist nesse título, tá bom? Então, a primeira pessoa que eu queria falar sobre isso, sobre aqueles que ninguém vê, é Davi. O profeta Samuel, ele foi chamado pelo Senhor para poder escolher o novo rei, depois que Saul pisou um pouco na bola, né? E aí Samuel foi na casa de Jessé por uma direção de Deus. E aí ele avaliou todo mundo, todos os filhos de Jessé, inclusive ele olhou para um cara lá bonito, alto e tudo mais. Ele falou, não, eu acho que Deus quer esse. Só que aí o Senhor falou desse jeito, não é esse que eu quero. As pessoas olham a aparência, mas Deus vê o coração. E aí, Samuel olhou para todo mundo, olhou para todos os filhos de Jessé e ficou, não tem mais ninguém? E aqui, em 1 Samuel 16, no versículo 11, fala assim, então perguntou a Jessé, no caso Samuel perguntou a Jessé, né? Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E é muito interessante porque Davi ele estava escondido e aparentemente ninguém via Davi. É tanto que Jessé trouxe todos os filhos dele e tal, mas Davi meio que era esquecido. Só que vamos continuar. Guarda essa informação. Eu queria falar agora sobre José. A história de José está lá em Gênesis, entre o capítulo 37 e 39. E José ele foi um servo do Senhor que ele acabou, sendo jogado pelos irmãos dele, vendido, no caso, como escravo. E teve um dia que José estava lá, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele estava no lugar lá e ele foi contratado. Eu não lembro direito da história. Eu sei que... Deu branco agora. Eu sei que ele estava lá e aí ele estava servindo. E na Bíblia fala várias vezes que o Senhor abençoava José porque José ele era excelente em tudo que ele fazia. Em tudo que ele fazia, José era excelente. Então Deus ele sempre abençoava ele e conforme ele fazia as coisas abençoadas pelo Senhor, ele era promovido dependendo de onde ele estava. Então, ele estava na casa de Potifar e ele fazia coisas tão bem que Potifar, meio que promoveu ele. E teve um dia em que a mulher de Potifar deu em cima dele e ninguém estava vendo. Só estava José e a mulher. Ninguém estava vendo, mas José, ele se posicionou e falou, eu não quero, e ele fugiu da mulher. E mesmo assim, depois disso, ele foi para a prisão porque ele foi, acusado injustamente. E mesmo na prisão, que é um lugar que ninguém vê, ele era excelente, as pessoas reconheciam a excelência dele, e ele foi meio que promovido a cuidar das coisas da prisão, e ele fazia tudo com excelência. A Bíblia repete mais uma vez, que José era abençoado pelo Senhor em tudo que ele fazia. E ele também foi fiel aos dons do Senhor, mesmo na prisão, ele interpretava sonhos, ele fazia um bocado de coisa, assim, o Senhor dava mensagens para ele, e ele foi fiel com o que o Senhor deu a ele. Guarda essa informação de novo. Eu queria falar também que Eliseu, eu não sei se você conhece a história, né? Eliseu foi aquele que seguiu a Elias. E Eliseu, quando ele foi encontrado por Elias para poder ser o próximo profeta, ele estava trabalhando. Então, ele estava cuidando dos bois, cuidando das carroças em um lugar que ninguém via ele. Mas aí Elias chegou porque Deus o viu. E Elias designou ele largou tudo, deixou tudo para trás para poder seguir uma visão. E outra coisa também que eu queria falar é que Jesus passou 30 anos crescendo em graça e em verdade. Para discipular durante 3 anos, ele passou 30 anos não sendo visto. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Deus os via. Deus via Davi enquanto ele cuidava das ovelhas. Deus via José no dia em que ele foi íntegro, mesmo que todo mundo tenha acusado ele injustamente, ele tenha sido preso. Deus viu a fidelidade de José. Deus viu a fidelidade de José na prisão. E por isso que mesmo quando todo mundo, ninguém via ele, Deus via José na prisão. Quando ninguém via Eliseu cuidando das carroças, sendo fiel no pouco no trabalho dele, Deus via ele, por isso ele mandou Elias lá.
Deus viu todo o processo, Deus viu toda a fidelidade, Deus viu toda aquela excelência. E às vezes, quando a gente tá nos bastidores, a gente acha que ninguém tá vendo. Eu lembro que nos meus primeiros dias no diaconato, eu chegava aqui e não tinha ninguém. Ninguém. Eu chegava muito, muito cedo, mas era porque eu amava mesmo aquilo. E eu lembro de dias, ninguém sabe, ninguém viu, mas o Senhor via. Tinha dias que eu não sabia como é que mexia nas coisas lá. Usava rodo, usava vassoura. Eu pegava o pano e eu limpava o chão com a minha mão, como se fosse a própria Cinderela, assim. E tipo, ninguém via, mas eu chegava lá pra limpar o chão. E hoje as pessoas, nossa, Duda tá pregando, Duda tá cantando, mas ninguém viu o início. Só que o meu Deus viu, o Senhor viu o que eu fazia. E eu queria dizer pra você, o Senhor vê você, o Senhor vê você no dia que você tá dentro da sua casa, lendo a sua Bíblia. O Senhor vê você no dia que você está fazendo coisas que ninguém vê. O Senhor vê a integridade do seu coração, o Senhor vê a sua excelência. Tem um versículo que eu falei no início, que está em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem observa o exterior, mas o Senhor contempla o coração. As coisas que tem no seu coração, os anseios, a sua integridade, o seu amor, o Senhor, Ele vê tudo. E o Senhor também vê as nossas crecas. Às vezes a gente também corre do Senhor, né? E às vezes fala, não, Senhor, eu estou bem, aleluia, eu estou aqui na igreja. E você tá podre por dentro. Você tá triste, com raiva, revoltado, angustiado, um furacão passou. Às vezes a gente fala, não, Senhor, aleluia. Às vezes a gente tem que agir em fé, sim. Mas tem dias que você pode simplesmente chegar ao Senhor como Davi chegava e falava, meu Deus, eu tô um caco, Senhor, eu estou acabado, porque o Senhor, Ele vê o seu coração, Ele sabe que você está passando por isso. E às vezes quando a gente fala isso pro Senhor, a gente abre uma porta para que o Senhor trate essas coisas dentro do nosso coração. E eu queria ler um versículo sobre essa questão do Deus que vê, que está em Isaías 49:15, que fala assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela te esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão diante de mim. E aqui fala que aquela mãe, tem mães que quando elas estão amamentando, até leite sai assim pelo peito para dizer, olha só, eu sei que você tem filho, vamos dar uma amamentada. Mas o Senhor fala que mesmo que essa mãe que tem um filho recém-nascido esqueça do seu filho, o Senhor nunca vai esquecer da gente. O Senhor vê você nos dias em que você estiver fazendo qualquer coisa que ninguém está vendo. E eu queria continuar falando sobre isso também. Em Mateus 6,6 fala assim: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a tua porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Tudo que a gente faz, mesmo que as pessoas não vejam ou até não reconheçam assim primeiro ou algo do tipo, o Senhor, Ele vê e Ele vai te recompensar. Também tem aqui, ó, em 1 Coríntios 10 fala assim: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Independente do que você faça, porque às vezes a gente faz querendo reconhecimento das pessoas. E a gente faz, e a gente fica tipo assim, mas ninguém me vê, velho. Ninguém me recompensa, ninguém me deu uma obrigada e eu fiz isso e aquilo outro e ninguém me reconheceu. Mas, pô, o Senhor te vê. O Senhor vai te galardoar, o Senhor vai honrar os seus esforços, mesmo quando ninguém estiver vendo. E em Hebreus 6,10 fala assim: porquanto Deus, que não é injusto, para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste com o seu nome. Me perdi, eu vou ler de novo. Hebreus 6,10 fala assim: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. E eu achei isso tudo a ver com diaconato. Eu queria muito trazer algo específico. E vocês sabiam o que diácono significa? Diácono significa aquele que serve. E eu acho muito legal porque Jesus fala, maior é aquele que serve. Às vezes a gente em Deus, assim, meu Deus, o ministro é muito importante. Mas Jesus tem uma parte que os discípulos ficam assim disputando. Não, porque o Senhor vai me dar, né, um trono do seu lado, e o outro não, vai ser meu trono. Você acha que é maior que eu? E aí eles chegam para Jesus e falam, quem é que vai ser o maior no reino dos céus? E Jesus simplesmente fala, maior é aquele que serve. Então, assim, quando a pessoa tá no diaconato, que eu já fui diaconato, às vezes a gente se sente, tipo assim, não visto. Muita gente vê a gente lá nos bastidores, mas tem hora que você chega mais cedo e ninguém tá vendo. Tem hora que você faz meio mundo de coisa e ninguém tá vendo. Mas eu queria lembrar pra você que Deus te vê e Deus te galardoa.
Você é visto pelo Senhor, você é reconhecido pelo Senhor. O Senhor é o Deus que te vê. E eu acho isso muito legal, porque o diaconato, ele é... Tipo assim, as pessoas falam sobre os 5 dons ministeriais. Aí tem o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo, né? Pronto. Ele fala que é tipo assim, os 5 dedos são eles. Mas o Ministério de Socorros, obrigada. O Ministério de Socorros é a palma da mão. Sem o Ministério de Socorros, que no caso o diaconato faz parte dele, sem o Ministério de Socorros, isso aqui não sustenta. Tu imagina, vamos dizer que o meu corpo programa para ter os dedos, mas não é para ter essa parte aqui. Tipo assim, ia ficar um bagulho estranho. Eu não conseguiria fechar a minha mão sem essa parte aqui. Eu não conseguiria fechar a minha mão para poder pegar nas coisas. Eu não conseguiria exercer o meu propósito com firmeza. O diaconato, ele é muito importante. Ele surgiu em Atos porque os ministros estavam cheios de coisas. Tipo assim, não cabe a gente pregar e fazer tudo. Tu imagina um ministro. Tô aqui pregando, aí, não, chegou fulano. Eu tenho que abrir a porta para fulano, vou voltar para pregar. Eita, eu tô com sede, vou ali buscar água, vou voltar para pregar. Eita, não, porque aconteceu tal coisa de problema e o ar-condicionado tá pingando. Eu vou lá, pego o balde, boto embaixo da água e volto para pregar. Para eles estava impossível, eles precisavam de um apoio. E o diaconato foi essa forma de apoio. Vocês são muito importantes, tudo que vocês fazem é muito importante. A chegada antes de vocês é muito importante. Vocês abençoam as pessoas, vocês são as primeiras pessoas que têm um contato, aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqueles que não sabem onde sentar, ao ministro que está com sede, vocês ajudam as pessoas e o culto a funcionar. E às vezes a gente fica, tipo, por ser bastidor, a gente acha que ninguém tá vendo. Mas o Senhor é o Deus que te vê. E é isso que eu queria deixar para vocês. Mesmo que ninguém veja, mesmo que a gente não se sinta reconhecido muitas vezes, Deus é o Deus que te vê. E eu queria fazer o plot twist, né? Aqueles que ninguém vê não é uma palavra, não é uma frase real. Porque o Senhor continua vendo você todos os dias da sua vida. Ao seu acordar, ao seu deitar, a tudo que você está fazendo, o Senhor permanece com você até o fim dos dias. E Ele reconhece, vê e vai galardoar tudo que você faz. E essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. Eu queria encerrar com uma oração. Pai, muito obrigada em nome de Jesus por mais esse devocional. Nós te agradecemos porque quando Jesus veio, Ele disse que ia deixar o seu Espírito e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, que continua nos vendo em todo o tempo, um Pai presente que cuida de nós, independente do que aconteça. E nós te agradecemos porque o Senhor nos vê. Pode nossos pais se esquecer de nós. Pode qualquer coisa acontecer, o Senhor permanece o mesmo e o Senhor continua nos vendo e nos galardoando. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém.